Muito bem, meu amigo e minha amiga que nos acompanha integrando o projeto Visão Atalaia, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente em nome do Senhor Jesus. Nós estamos no terceiro dia, terceira vigília noturna de preparação para o nosso grande propósito de fé, a oração da autoridade, 318 dias. Estamos nesta noite, virando já a madrugada, de quarta-feira, dia 19, para quinta-feira, dia 20 de agosto de 2015. Meu amigo e minha amiga, e tem sido muito forte essa direção de Deus. E tenho certeza que Deus vai falar tremendamente ao meu, ao seu coração, ao nosso intelecto, nos fortalecendo espiritualmente em mais esta jornada. Nós estamos aqui no monte, nós estamos imbuídos de uma fé, determinando a vitória em o nome do Senhor Jesus. Essa preparação é de 90 dias. Nós iniciamos na segunda-feira, dia 17 de agosto, e nós vamos até o dia 17 de novembro, porque no dia 18 começa o nosso propósito da oração da autoridade, 318 dias, e nós obtivemos a direção de Deus para nos preparar, fazer esses 3 meses de preparação, porque é algo grande, algo poderoso, imenso que Deus vai fazer na vida daqueles que creem, na vida daqueles que estiverem conosco neste propósito de fé. Nós estamos aqui no monte, nós estamos aqui ouvindo Deus, falando com Deus, obtendo dele a direção, obtendo fortalecimento espiritual. Estamos na fé, estamos aguerridos, porque nós cremos que este local agora, este monte, se transforma no altar de Deus. E a nossa vida está no altar, a nossa vida está entregue ao Senhor dos Exércitos, ao Deus vivo, aquele que é o Todo-Poderoso. E meu amigo, minha amiga, nós temos uma palavra de fé, mas antes desta palavra, Deus tocou hoje no meu coração para que, antes até da palavra, nós façamos uma oração especial pelas famílias de São Mateus. Vemos Satanás agir fortemente nas famílias, destruindo famílias inteiras, seja por meio de brigas, separação no casamento, seja por meio de drogas. As drogas têm dizimado famílias inteiras, não só adolescentes, não só jovens, mas também tem muito pai, muita mãe, muitos adultos no mundo das drogas. Tem sido terrível ver uma família enfiada toda no mundo do crack, sem perspectiva, vivendo um dia após o outro, e ali tudo o que a pessoa faz, tudo que a família faz é para gastar com drogas, que a cada dia vai corroendo a família, crianças sofrendo, jovens sofrendo, adolescentes se prostituindo, um verdadeiro inferno na vida da pessoa. Fora aquelas pessoas que se dedicam muito às coisas deste mundo, a ganhar dinheiro, a trabalhar, a estudar, mas quando ela vai para casa, ela não tem paz. Quando vai para casa, são só brigas, desilusões, desespero. A pessoa não tem prazer nenhum em voltar para casa. Homens, mulheres, a mulher de repente até mesmo se prepara para o mercado de trabalho, mas desconhecendo Deus e os seus ensinamentos, ela quer ser cabeça também dentro de casa, aí não dá certo. Aí ao menor sinal de discórdia, o casamento que é recente e foi muito festejado, muito desejado, não dá certo, começam a aparecer os problemas, as dificuldades, e a pessoa não tem a sabedoria de Deus para lidar com elas, e aí se separa, pensando que vai ser melhor, mas ela fica com aquela marca da separação e a marca da infelicidade, porque o vazio está instalado na vida da pessoa. É o mal, é Satanás preenchendo a vida da pessoa por conta da ausência de Deus. Então é preciso se voltar para Deus, é preciso, meu amigo e minha amiga, admitir a existência de um Deus grande, um Deus poderoso, e que está esperando o nosso aval simplesmente para vir em nosso socorro. Ao menor sinal de pedido de ajuda seu, Ele está de prontidão para fazer a obra. E isso
não tem chegado, esse entendimento não tem chegado às pessoas por conta da cegueira espiritual e porque há uma barreira nas famílias que é Satanás agindo, no sentido de que essa pessoa ela não tenha compreensão do plano grandioso de Deus para a vida dela, mas essas barreiras vão ser quebradas nesta noite. Demônios, eles vão ser expulsos, repreendidos, e as pessoas vão enxergar, as pessoas vão ouvir, as pessoas vão falar das coisas de Deus. Deus vai fazer algo tremendo nas famílias. É por isso que nós temos essa direção de Deus para fazer essa oração pelas famílias aqui do monte, aqui do altar que o Senhor preparou, o altar natural que Ele preparou especialmente para esta preparação do propósito de fé dos 318 dias da oração da autoridade. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa autoridade. Essa autoridade, de repente você tem ouvido falar oração da autoridade, mas que autoridade é essa? Eu sei que é baseado no livro de Gênesis, capítulo 14, dos versículos 12 ao 16, quando Abrão, ele reuniu 318 valentes, homens de guerra, de fé, dos nascidos na sua casa, daqueles que realmente tinham condições, assim como ele, de perseguir o mal, e ele foi atrás daqueles que haviam levado Ló, todo o povo, as mulheres, as crianças e também os bens. E ele obteve a estratégia de Deus com a força e restituiu, trouxe de volta tudo aquilo que havia sido levado, derrotou os seus inimigos, prevaleceu, venceu, derrotou Satanás. A direção é essa. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais, porque nós vamos orar pelas famílias. E vamos orar também pela sua família, pela minha, pelas famílias de São Mateus, todas que neste momento estão representadas e todas aquelas que nós vamos agora determinar em nome do Senhor Jesus que sejam libertas, curadas, sejam alcançadas por meio dessa nossa oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, meu Pai, munidos da armadura da fé, para te pedir pelas famílias, levantar esse clamor em prol das famílias de São Mateus. Famílias, meu Pai, que como dissemos há pouco, estão sendo destruídas por Satanás e estão sendo afligidas de todas as formas pelas forças do mal, pelos dominadores, pelos principados, potestades, meu Deus, e nós não aceitamos invocar um Deus vivo, um Deus poderoso, e o Senhor que nos deu essa direção, meu Pai. Nós estendemos agora a Tua palavra em direção a toda essa cidade, a todas essas pessoas que neste momento estão mesmo descansando, meu Pai, aparentemente, porque muitas delas, meu Deus, estão com insônia, não têm paz, não estão dormindo, estão vivendo, meu Pai, à base de remédios controlados e, meu Deus, a gente não sabe o que está passando dentro de quatro paredes, mas muitas famílias neste momento estão chorando, muitas mulheres chorando, oprimidas, na depressão, estão desiludidas a ponto, meu Pai, de tirarem a própria vida. Satanás tem armado ciladas para as famílias, homens, meu Pai, que estão desempregados, homens que estão até mesmo desanimados, estão revoltados na força do braço, mas ainda não enxergaram que a revolta verdadeira é quando nós fazemos uma aliança sincera e verdadeira com o Senhor, meu Pai. Então alcance agora esses chefes de família, alcance agora, meu Pai, essas donas de casa, essas mulheres guerreiras, alcance os filhos, meu Pai, que estão na dependência da droga, na dependência do crack, que é a droga da morte, mas nós estamos aqui proclamando vida sobre essa cidade, vida sobre as famílias, abençoe as crianças, os bebês, porque, meu Pai, tem crianças nascendo e que desde o nascimento, desde o ventre, elas foram oferecidas, meu Pai, a entidades, elas foram oferecidas a Satanás e a vida delas tem sido um sofrimento desde o ventre, meu Pai, e a mãe sofrendo terrivelmente. São doenças, são mazelas, são dificuldades que afligem, meu Pai, crianças desde o seu nascimento, e isso tem sido até mesmo durante a vida da pessoa que já se tornou uma pessoa adulta e ainda sofre
sofre as consequências de uma aliança que foi feita no passado por conta da falta da direção de Deus, da cegueira espiritual. Quebra agora toda maldição, quebra agora, meu Pai, todo o jugo do mal sobre esta vida, sobre esta criança, esse bebê, sobre esse adolescente, esta adolescente, esta jovem, este jovem, sobre os adultos, pai, mãe, avós. Meu Deus, liberte as famílias de São Mateus, abra as portas, meu Pai, de um trabalho, de um emprego, na vida financeira, abençoe, meu Pai. Se foi proferida uma maldição para essa pessoa, foi feita uma maldição mandada, que neste momento seja quebrada, seja repreendido todo e qualquer mal. Os demônios agora caem por terra, meu Pai, e eles não têm mais autoridade sobre estas famílias de São Mateus, porque nós declaramos agora, na autoridade nos constituída pelo nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todo mal, toda a casta do inferno, todo mal que vem aprisionando as famílias, provocando brigas, separação, mortes, desunião, infortúnios, em o nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar. É uma ordem, munidos da autoridade do nome do Senhor Jesus, nós determinamos: sai agora! Mais uma vez, sai! E para nunca mais voltar, sejam libertas as famílias, todo mal, sai! E você que crê, diga amém. E graças a Deus, as famílias de São Mateus, coisas grandes vão acontecer e estão desfeitas as obras de Satanás. Está desfeito o jugo de Satanás sobre as famílias de São Mateus. Eu creio nesta palavra, nesta oração, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor tem operado maravilhas nessa preparação. Coisas grandes o Senhor tem feito, meu Pai. Isso tem ficado registrado para que no futuro as pessoas saibam que as mãos do Senhor que operou tudo isso e que tem feito a diferença porque tem encontrado pessoas que creem, pessoas que são obedientes à palavra de Deus e creem, meu Pai, creem que o Deus do passado, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel é o mesmo de hoje. O Deus, meu Pai, que abençoa, que cura, que liberta, que abre portas, que batiza com o Espírito Santo, o Deus que nos dá a salvação por intermédio do Senhor Jesus. Amém? E a palavra que Deus colocou no nosso coração para meditarmos nesta noite. Deixa eu me chegar mais aqui para poder ter aqui a condição de leitura dessa palavra que está no livro de Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado para oferecer salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se há manifestado para oferecer salvação a todos os homens. A salvação é para todos. A salvação é para todos aqueles que creem. E é de graça. Basta crer, basta se lançar, basta ser fiel, basta você se converter, você querer a mudança na sua vida. Quando você fala, eu quero a mudança, eu não tenho condições nenhuma para mudar, mas eu quero essa mudança. Deus te dá força, te fortalece, te capacita e faz com que você seja gradativamente encaminhado pela graça rumo à sua salvação. E quando falamos de salvação, é salvação deste mundo, é libertação das garras do mal nesse mundo e salvação da sua alma, porque a volta do Senhor Jesus está próxima. O Senhor Jesus está batendo as portas. E essa oportunidade que nós temos de pregar a palavra de Deus, de falar do Evangelho, da salvação, é para que o maior número de pessoas possa estar na eternidade junto com o nosso Deus, reinando na eternidade com o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas é preciso sacrifício, é preciso se entregar, e Deus só pode fazer isso com servos, só pode fazer isso com aquelas pessoas que manifestam a sua fé e, como diz a palavra de Deus, estão dispostas a receber essa salvação, que é gratuita, ela é de graça, mas exige o sacrifício, e esse sacrifício é a renúncia ao pecado, é a renúncia
às obras de Satanás, é a renúncia às propostas deste mundo, que são mirabolantes, são realmente extraordinárias, enchem os olhos, mas é tudo enganação, tudo obra de Satanás para iludir aqueles que podem se fazer escolhidos. Diz mais a palavra de Deus, continuando, ensinando-nos, lá no versículo 12 do capítulo 2, ensinando-nos que ao renunciarmos à impiedade e aos desejos mundanos, viveremos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É o que nós estamos falando. Meu amigo e minha amiga, que palavra tremenda, que direção do nosso Deus para a nossa vida. Ou seja, Deus nos ensina que nós devemos renunciar à impiedade, aos desejos deste mundo, às ofertas deste mundo, aos prazeres. Claro que o que Satanás, esse banquete que ele coloca diariamente diante de nós, né? Faz os nossos olhos saltarem, faz com que a nossa boca se encha de água. E diz aqui, se nós renunciarmos, se nós formos fortes, e somente Deus pode nos fortalecer, nos capacitar para a gente ter força suficiente para resistir a essas tentações do mal. Ele diz, viveremos neste presente século de maneira sóbria, de maneira justa e piamente. Quantas pessoas estão andando aí embriagadas espiritualmente por este mundo, né? Cometendo injustiça. E quando a gente fala de justiça, o contrário é a pessoa ser perversa, perverter as leis de Deus, ou seja, fazer o contrário do que Deus ele nos orienta a fazer, ele manda, ele ordena, e tudo para o nosso bem. Não há como nós sermos de Deus contrariando a vontade dele. Não há como nós fazermos parte do território de Deus, do território da fé, fazendo o contrário, fazendo a vontade de Satanás e obedecendo aos nossos desejos da carne, a nossa vontade da carne, deixando ela prevalecer em detrimento da vontade de Deus. Ou nós nos propusemos a usar a fé racional, nosso intelecto racional, de forma a obedecer a palavra de Deus, crer nela, custe o que custar, ou então nós vivemos pelos que os nossos olhos, nossos sentidos, eles podem detectar. E tudo isso é oferta de Satanás, é perda. É perda, embora a gente possa observar como vantagem numa primeira observação. Diz mais a palavra de Deus, o livro de Tito, capítulo 2. Continuando no versículo 13, disse, aguardando a bem-aventurada esperança e a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós para nos redimir de toda maldade e purificar para si um povo de sua propriedade, zeloso de boas obras. Diga amém. Que essa palavra te alcance neste momento. Olha só o que Deus quer. Deus quer preparar um povo dele, um povo separado, um povo que seja propriedade dele, um povo zeloso de boas obras, nos redimir de toda maldade, nos purificar. E não é isso que nós estamos fazendo aqui? A direção que Deus tem dado a nós não é nesse sentido de nos purificar, nos limpar, nos deixar ser preparados pelo Espírito Santo para que sejamos instrumentos perfeitos nas mãos dele, para que sejamos servos fiéis, possamos perseverar na fé. É o que Deus tem feito. Deus precisa, meu amigo e minha amiga, alcançar você, te purificar de toda maldade. Abra o seu coração para que ele possa fazer a obra dele na sua vida. Quando falamos de obra, falamos que Deus é construtor, Deus é criador. O que não existe na sua vida, não se preocupe. Deus vai fazer existir, vai trazer a existência. Mas você precisa renunciar a este mundo, renunciar aos seus desejos carnais. Você precisa renunciar à tentação de fazer algo que é contrário à palavra de Deus, deixando o adultério, deixando a vida errada, deixando as mentiras, deixando as más companhias, deixando tudo aquilo que te faz perder a fé,
perder a esperança, ser uma pessoa fraca. Porque a pessoa que ela age de maneira contrária à palavra de Deus, ela é fraca, é caída espiritualmente, ela não tem forças para nada. Porque é o mal quem faz morada na vida dela, é o mal quem tem autoridade sobre a vida dela. E Deus quer fazer exatamente o contrário. Ele quer nos dar a autoridade dele sobre todo o mal, sobre todo o jugo de Satanás, a autoridade em todos os setores para nós reinarmos com ele, porque o reino de Deus vem até nós. O reino de Deus não é lá no céu não, lá vai ser o reino dos céus desta nação separada aqui, ó, propriedade do Senhor Jesus. Aqui é o reino de Deus, que quando nós nos preocupamos em primeiro lugar em buscar o reino de Deus e a justiça dele, ele vem e faz morada no nosso templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vem, nos inunda, nos fortalece e muda a nossa vida, muda a história da nossa vida, nos tornando separados, propriedade exclusiva dele. Diga amém. E para completar, olha só o que Deus diz, lá no versículo 15. Fala disso, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Viu como Deus nos orienta a fazer? Falar disso, dessa palavra, pregar essa palavra, mostrar a verdade às pessoas. Uma vez recebendo essa verdade, nós assimilamos, nós absorvemos, crendo e passamos adiante. E Deus nos exorta a falar. Fala disso, exorta, ou seja, vai lá, exorta, chame a atenção da pessoa, conte a verdade a essas pessoas, faça advertência para elas que elas devem mudar de conduta, elas não podem mais continuar nesse caminho que elas estão. Vai lá, fala disso, fala dessa palavra, apregou essa palavra, pregou esse evangelho. É o que nós estamos fazendo mediante a direção de Deus, em obediência à palavra de Deus, porque cremos, porque estamos imbuídos de uma fé. Essa palavra é viva, meu amigo e minha amiga, se transforma em realidade, é real, se transforma em verdade, é a verdade e ela se transforma real na vida da pessoa. Ela toma ações reais, atitudes reais, concretas na vida da pessoa que crê. Amém? E diz mais, olha só, e repreende com toda a autoridade. Deus nos dá o quê? A autoridade para repreender. E a repreensão é também no sentido de falar para você que você deve mudar de atitude, deve se converter, deve sair desse caminho errôneo que você está, mas é também repreender o diabo, repreender Satanás com toda a autoridade, as obras, as forças do mal. Nós repreendemos neste momento Satanás com a autoridade que vem de Deus, porque nós cremos. E a palavra dele se materializa na nossa boca. Porque nós estamos aqui imbuídos de uma fé e nos preparando. Nós não somos ninguém. Reconhecemos isso, não somos nada. Mas para Deus, quando nós nos colocamos como servos de Deus, Ele nos toma. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo faz morada em nós e nós passamos a ser instrumentos dele. Satanás não está vendo André Oliveira aqui no monte, está vendo Jesus. Ele está vendo aqui no monte Deus. E isso não é, meu amigo, presunção, não. Isso não é blasfêmia, não. Não é religiosidade, é porque nós estamos a serviço de Jesus. Uma vez a serviço de Jesus, o mal não pode nos tocar, não pode fazer nada, porque nós não estamos aqui em nome dele, estamos em nome de Jesus, pregando a palavra do Deus vivo e com autoridade. Por isso que nós determinamos que o mal saísse das famílias, e ele saiu. Você crê? Ele saiu. Observe o que vai acontecer na sua vida, na sua família. Observe o que vai acontecer naquela sua vizinha, naquele seu vizinho que estavam brigando, estavam em discórdia. Aquela pessoa que você conhecia que estava no mundo das drogas, aquela pessoa que estava lá no hospital sofrendo e você mentalizou ela aí quando você ouviu a oração, ou nesse momento você está mentalizando. Observe o que vai acontecer com autoridade. E olha que nós estamos apenas no terceiro dia de preparação.
Ah, meu amigo, minha amiga, se você pudesse, assim como eu, estou aqui no monte agora e Deus nos falando, nos orientando, ter uma visão das coisas maravilhosas que vão acontecer, que Deus já tem feito, mas que vão acontecer ainda mais da nossa vida, só nessa preparação. Imagine nos 318 dias, hein? Imagine! Pois é isso. Satanás tem que sair da frente, porque nós estamos preparando-nos para coisas grandes. E ele já não pode contra nós. Ele já não pode contra nós. Tem feito de tudo, mas quem nos guarda é o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele é invencível em todas as batalhas. Então, sai da frente. E se você quer vir conosco, eu oriento você a vir. Se você quer vencer, este é o momento. Se você quer triunfar sobre o mal, é a sua oportunidade. Não deixe essa oportunidade escapar, porque nós não sabemos se você vai ter outra. E você precisa. Deus está deixando você ouvir esta mensagem, permitindo que você ouça exatamente para isso. Ele quer transformar a sua vida, fazer uma mudança na sua vida. Está te dando essa oportunidade. Creia no poder da fé. E para encerrar, olha só, que grandiosa mensagem de Deus para o nosso fortalecimento espiritual e o fortalecimento da nossa fé. Ele diz: ninguém te repreenda, ninguém te despreze. Então, meu amigo, ninguém, quando ele fala ninguém, é ninguém. Fala para o homem, fala para as forças do mal, fala para Satanás, fala para os principados, potestades. Ninguém pode nos desprezar, porque ele nos ergue, ele nos traz aqui para o monte, ele nos traz aqui para que venhamos receber dele a autoridade. E meu amigo e minha amiga, ele nos sela com o Espírito Santo e faz com que nós que não éramos nada, passamos a não ser nada, mas passamos a ser para ele uma propriedade especial, um tesouro valioso. É o que nós somos. E nós passamos a praticar mais e mais, crendo na nossa vitória. Amém? E nós vamos nessa fé. Essa é a palavra de hoje. Nós vamos nessa fé. Amanhã, na madrugada deste dia 20 para o dia 21, Deus vai nos dar no quarto dia mais uma palavra, mais uma mensagem. Nós vamos orar, nós vamos determinar e nós vamos em frente nessa preparação. Amém? Você vai ficar no meio do caminho, você vai ficar para trás, você vai ficar apenas ao longe observando, porque quando o Senhor Jesus, ele esteve em carne, osso, sangue neste mundo, esteve aqui como nós, ele curou, ele libertou, ele batizou com o Espírito Santo, ele ensinou, ele fez tudo para o reino dos céus. Foram 3 anos, mas ele não parou, ele não cessou, ele não dormia, ele não fraquejava, estava sempre em comunhão com Deus, em oração, estava sempre buscando fazer a vontade de Deus vivo, o Pai, a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ele não parou, mas muitas pessoas desprezavam. Tinha cidades que ele entrava, as pessoas não davam nem importância, ele saía da mesma maneira que ele entrou. Não fazia o milagre, fazia algumas curas, curava. A Bíblia diz assim, mas porque, até mais por causa da fé dele, a fé dos discípulos, porque as pessoas mesmo, como se diz, não estavam nem aí para a presença dele. E, meu amigo, minha amiga, eu se fosse você, se eu estivesse aí do outro lado, e Deus utilizando uma outra pessoa como instrumento perfeito nas mãos dele, eu não perderia a oportunidade, assim como não perdi. Ora, se eu estou aqui hoje é porque alguém pregou para mim, alguém foi usado por Deus para me direcionar a crer, a fé, a usar a fé. E nós atendemos a esse chamado, hoje nós estamos aqui, buscando a preparação em Deus. Preparação para algo grande, para um propósito que nós olhamos assim, poxa, se a proposta de 90 dias de preparação no monte, na oração, perseverando,
Já é uma caminhada considerável, imagine 318 dias. Olha, mas, meu amigo e minha amiga, cada dia eu começo aqui de forma como se fosse o primeiro dia. Nós vamos contando, nós vamos até mesmo colocando as datas certinhas, para que fique registrado e para que as pessoas possam ir caminhando, aquelas que estão na mesma fé que a gente, possam acompanhando. Mas, meu amigo, quando nós chegarmos no último dia dos 318, você vai ver o que vai acontecer, né? E como nós vamos estar fortalecidos, capacitados. Não dá nem para mensurar, mas Deus tem coisas grandes ao longo dessa jornada para fazer na nossa vida. Eu decidi, eu não quero mais, como se diz, ficar marcando toca, sofrendo nas mãos do diabo, de Satanás. Não, quero ser instrumento nas mãos do Senhor. Quero ir adiante. Eu aceito os desafios de Deus. Eu aceito a proposta de Deus, os planos de Deus para a minha vida. E se eu tenho que fazer isso, se é essa a direção que Ele está dando, nós vamos em frente, porque é coisa grandiosa, é coisa benéfica para nós, ao extremo, porque nós também somos até imperfeitos em mensurar a vontade de Deus, a vontade dos planos dele para a nossa vida. Meu amigo e minha amiga, vamos fazer agora uma busca do Espírito Santo para nós selarmos essa terceira noite, do terceiro dia de preparação para o propósito Oração da Autoridade 318. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ainda na Tua presença nós te agradecemos por este momento, meu Pai. Nós te agradecemos pela força, pela determinação, porque o Senhor tem sido conosco, meu Deus. O Senhor tem nos capacitado, tem nos preparado conforme o Senhor prometeu fazer para coisas grandiosas, coisas poderosas, grandes. Estamos aqui nesse monte, meu Pai, o Teu altar natural, buscando nos alicerçar na Tua palavra, buscando a Tua direção para a nossa vida, meu Deus, e confessando ao Senhor que nós te amamos, que nós te louvamos, glorificamos o Teu santo nome e nós te pedimos, meu Pai, venha sobre a nossa vida, derrame do Teu Espírito Santo, derrame do Teu poder, da Tua força, da Tua unção. Venha, Espírito Santo, nesta noite, venha ser derramado sobre a nossa vida, sobre a vida dessa pessoa que ora conosco, que crê e que também, meu Deus, ela experimenta neste momento, meu Pai, do Teu Espírito, da Tua força. Tu és o nosso baluarte, o nosso castelo forte, a nossa cidadela, meu Deus. Nós confessamos que nós te amamos e queremos mais e mais de Ti. Venha, meu Senhor, venha nos inundar com Teu poder, com Teu Espírito Santo, fazer morada na nossa vida, meu Pai, de forma completa. Venha com a Tua plenitude, porque nós estamos aqui para receber do Senhor toda a capacitação, toda a preparação espiritual, meu Pai, física, emocional. Nos abençoe, meu Pai. Estamos sedentos do Senhor, estamos sedentos em Te conhecer, em praticar a Tua palavra, em sermos fiéis, mas sabemos, meu Pai, que sozinhos nós não vamos conseguir, sozinhos, meu Deus, nós vamos parar no meio do caminho, mas nós queremos a Tua força, o Teu poder, o Teu Espírito Santo para que nós possamos avançar, meu Deus. Não nos abandone, não nos deixe, esteja conosco em cada minuto, em cada segundo, em cada fração de segundo, meu Deus, dos dias que se seguem, porque nós queremos mais e mais de Ti, mais e mais do Senhor, meu Deus. Venha, Espírito Santo, inunde também a vida desta pessoa, faça com que ela venha entender os Teus propósitos para a vida dela, que os Teus planos se cumpram na vida dessa pessoa. Fortaleça, capacite, cure, liberte, batize com Teu Espírito Santo, cele esta pessoa com Teu Espírito, meu Pai, e que a Tua palavra seja, meu Deus, uma constante na vida desta pessoa, no praticar, no agir, no falar, que os ouvidos dela, meu Pai, estejam atentos à Tua direção, à Tua voz. Oh, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós damos graças, glorificamos o Teu santo nome por essas maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, meu Pai, por essas maravilhas e
todas as pessoas que estão neste momento, meu Pai, nos ouvindo, acompanhando essa jornada por meio do projeto Visão Atalaia, sejam abençoadas. Nós determinamos agora uma bênção sobre todas as famílias, sobre todas as pessoas, indistintamente que creem. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, ligue esta oração de fé comigo, diga amém e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, e assim nós vamos encerrando essa preparação nesse terceiro dia, né? Nessa madrugada do dia 19, quarta-feira, para o dia 20, quinta-feira, aqui no monte, no altar natural de Deus, nos preparando para o propósito Oração da Autoridade 318 dias. Está fortalecida? Está fortalecido? Vamos juntos nessa fé. Diga assim: Projeto Visão Atalaia, eu participo.